Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu estou falando sobre como ter foco. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição. Bom, sem mais, então vamos ao vídeo. Como ter foco? Foco é uma dessas coisas que todos meio que desejamos ter, né? É uma coisa assim que também quando você meio que não percebe, pois é algo natural. No sentido assim de realmente ter aquela habilidade de sentar e fazer as coisas, seja no que for, é uma expressão, né? Mas assim, se remete muito a você realmente ter um propósito de uma certa forma, realmente você ter uma... sabendo onde quer se chegar, entender se o que precisa fazer e fazer o que precisa ser feito finalmente. Mas como ter isso, né? Como ter essa vontade, como ter essa determinação? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque hoje muito se fala sobre produtividade, sobre como realmente você ter aquela concentração sobre como estudar, como aprender, entre aspas, como fazer X ou Y, sabe? Existe tipo de literatura sobre isso. Você vai encontrar centenas de livros sobre esse tópico e não é algo novo, né? É algo, na verdade, que é um bocado individual quando a gente vai no detalhe, né? E esse que é o ponto. É algo incrivelmente individual. E é por isso que demanda, de uma certa forma, um autoconhecimento, demanda um certo nível de autoconhecer-se. E por isso que muitos pecam e carecem disso, exatamente por não possuírem esse nível ideal de autoconhecimento para que possam, de fato, serem capazes de fazer essas ações que estão alinhadas consigo mesmas, estão alinhadas realmente com aquilo que anseiam de fato. Porque assim, o foco só vai realmente ser expresso genuinamente quando você está alinhado com o que você quer fazer, quando você faz de fato o que você gostaria de estar fazendo, ou seja, quando você realmente está alinhado consigo mesmo. Fundamentalmente quando você de fato não tem incoerências, seja internas ou externas. Esse é o ponto. É a ausência de incoerências, se a gente for ver. Porque como você vai ter foco, por exemplo, num exemplo básico, na academia. Se você... É porque você deseja talvez ter saúde, ter talvez um físico melhor aparência física, enfim. Tem situações, mas a menos que realmente seja algo que você conseguiu visualizar e tem essa habilidade, essa capacidade de se ver fazendo e finalmente você realmente deseja aquilo verdadeiramente, você vai ser capaz de pelo menos treinar no que você realmente diz. Mas é claro, se você quer ter esse resultado finalmente, não é só sobre isso, entende? O foco vai ter que ir na questão da dieta, enfim, tem outras coisas, porque não é só aquele momento, é o restante do dia que determina se aquilo vai ter resultado ou não. Como você dorme também, que é ultra importante, enfim. Mas isso é um clássico exemplo. Então, não funciona simplesmente você colocar energia em um único aspecto da coisa, é o conjunto que traz o resultado verdadeiro da coisa. É sempre o conjunto, é sempre uma união de fatores que às vezes parecem ser distintos e que às vezes parecem não conectados, mas finalmente são. E eles, quando em sinergia, trazem resultados que são inicialmente lineares e finalmente exponenciais, mas que você realmente se encaixa, você sabe o que você está fazendo. E isso leva um tempo, às vezes meses, anos, mas quando você realmente consegue fazer aquilo, o resultado vem de fato, porque você aprendeu a fazer, você cometeu todos os erros que você poderia ter cometido nos atos iniciais, e a partir disso significa vir um processo iterativo de progressão contínua, no qual você está sempre melhorando infinitamente. É claro que existem tetos teóricos, mas a capacidade humana realmente não tem fim. Então, isso, para qualquer dada coisa, você vai ver que você pode se aperfeiçoar de forma infinita dada a quantidade de tempo que a gente possui de vida, né? Então, é algo para se ponderar a respeito. Mas, novamente, como ter esse foco, então, né? Como ter esse foco? É sobre saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer e, de fato, saber se você quer aquilo de verdade. Porque, assim, se você diz que quer uma coisa, mas você não age de forma correspondente com aquele anseio, é um mero falar, vejam só, é uma mera expressão. Um desejo genuíno, quando ele é real, ele se converte em ação. Caso contrário, não é um verdadeiro. Você fala, por exemplo, não, eu quero X, eu quero Y, mas se você não tem os atos que são correspondentes para trazer aquele resultado, você não quer aquilo de verdade. Você fala apenas, entende? E esse é o ponto. O foco é a conversão dessa vontade em ação que logo vai gerar o resultado, mas é necessário sempre ter ação, senão é realmente falar da boca para fora, é realmente ser incoerente, lá no fundo você ser incoerente com si mesmo e você finalmente não conhecer si mesmo porque você não sabe nem sequer o que você quer, então como você vai fazer as coisas para ter os resultados que você quer se você não sabe nem o que você quer, entende? Então o primeiro passo na verdade é o que eu quero, essa é a pergunta inicial, o que eu quero de verdade?
mas de verdade, quais são as minhas prioridades verdadeiras? Eu sempre proponho esse exercício para qualquer pessoa que esteja com dúvidas sobre isso. Pega uma folha de papel qualquer, um sulfite mesmo, e de forma honesta, é claro. Não adianta mentir, porque vai se sobressair, entende? Mas escreva o que de fato é prioridade para você como humano, como indivíduo. O que na sua vida é prioridade? É, sei lá, é ter saúde, uma boa aparência, é ter dinheiro, é ter um bom trabalho, é X ou Y, não importa. E você vê que as coisas que você tem resultado geralmente são as que você de fato prioriza, mas de verdade, não apenas que você fala que prioriza, entende? Porque se você priorizasse de verdade essas coisas, você teria resultado nelas. Pois essa é uma regra. Se você de fato colocar energia correspondente a uma ação, você tem resultado. Talvez leve um tempo para você amadurecer o processo, para que aquilo traga resultados coerentes e concisos, mas virão, dado que você coloque o esforço necessário para que aquilo se torne frutífero. Então é realmente uma questão de dar tempo ao tempo, mas nunca deixando de fazer o processo necessário para esses resultados, entendeu? É igual aquele ato, vamos colocar assim, o soltar, entre aspas, não é só para você ignorar uma coisa, não, você faz tudo que está ao seu alcance, mas você finalmente não tem apego ao resultado em si. Esse é o ponto. Se uma coisa é prioridade na sua vida, você vai ter que agir de forma correspondente com aquilo, e você age com o que você de fato define como prioridade, então você tem foco naquilo. Por exemplo, não, meu trabalho é minha prioridade. Por que ele é prioridade? Porque eu me esforço nele, porque eu gasto 8 horas todos os dias nele, apesar de não gostar dele. Mas então, o que eu posso melhorar nele, entende? Seria a sua prioridade, talvez, estudar mais? Enfim, é algo para se pensar e para se elaborar a respeito, mas isso fica um pouco complexo no sentido assim, de que o que você de fato prioriza e coloca energia é o que você sempre vai ter resultado. Isso é algo no qual não se há fuga, não se há como argumentar contra, pois é a realidade da coisa. Então, o ponto é saber o que se quer de fato, entender os seus próprios anseios, seus genuínos anseios, e não aquilo que se acha querer, mas sim o que de fato se quer, aquilo que de fato se busca. E assim sendo, agir de forma correspondente. E se uma coisa talvez está com prioridade que não traz exatamente benefícios para você, talvez seja um momento de rever essas prioridades, de reescrevê-las e assim rever as próprias ações, pois à medida que você rever suas próprias ações, você vai começar a ter os resultados correspondentes no seu dado tempo, sempre, é claro. Mas à medida que o comportamento é corrigido, resultados também são corrigidos. Então esse é o exato ponto para se pensar. E à medida que você começa a colocar mais energia em uma coisa que você começa a melhorar, é natural que venha um certo prazer em fazer aquilo, um prazer em fazer determinada ação que gera o resultado. Depois, sendo benéfico, sendo o que você gosta, a tendência é que você, de fato, habitue-se a fazê-lo e realmente tenha uma recompensa bioquímica, vamos colocar assim, pelo ato em si. E, eventualmente, aquilo que se torna uma segunda natureza. E essa é a ideia, né? Que a gente, à medida que avance com toda e qualquer dada ação, que a gente meio que automatiza esses processos, né? Que é o que o cérebro faz para poupar energia. Você começa a fazer uma coisa de forma tão automática, sem perceber, às vezes, em alto nível. E exatamente essa habilidade, essa destreza é fruto de o início de uma maestria, vamos colocar assim, no qual, desenvolvendo-se ali, você apenas avança. E se você realmente se propõe a fazer a prática deliberada, você realmente se propõe a aprender cada vez mais e desenvolver um conjunto de coisas que agregam ainda mais aquela habilidade em questão, você verá que realmente não tem um exato fim para aquilo, pois sempre tem algo a mais, sempre tem algo a acrescentar. Talvez você tenha que pegar de um outro campo ali, outra coisa ali, uma ferramenta aqui, outra ali, mas sempre é possível expandir, sempre é possível crescer de uma certa forma em qualquer toda coisa. Essa é meio que a beleza disso tudo. À medida que você realmente desprende energia e coloca e vê resultado, você de fato finalmente poder dizer, não, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, eu faço isso não por um resultado, mas por gostar de fazer o resultado natural. E esse é o objetivo final, né? É você não se apegar, não se ater jamais aos resultados, mas sim ao processo em si, pois o resultado é meio que a consequência natural. Mas se você gosta do processo em si, os resultados são meio que não irrelevantes, eles vão sempre estar presentes ali, mas eles vão ser uma consequência natural, eles vão ser sempre uma questão de tempo a virem. Logo, não existe sofrimento atrelado àquilo, logo não existe problema nenhum atrelado, não existe ansiedade sequer atrelado àquilo. É igual quando aquele pessoal que vai na academia aprende a gostar de treinar, né? Por isso, quando chega nesse nível, qual é a tendência? Que você só melhora. É claro que existe um teto ali, um nível saudável, aparência estética, mas à medida que você gosta de treinar,
a tendência é que você sempre tenha uma habilidade maior de manter aquilo. Agora, se você não gosta de fazer aquilo, na primeira oportunidade que você puder e tiver de parar aquilo, a tendência é que tudo meio que se esvaia, né? Que vai embora. Então, eu sempre coloco isso. É importante aprender a... É importante imaginar um ciclo feliz, vamos colocar assim. É importante aprender a amar, vamos colocar assim, as coisas por mais tortuosas que sejam, se são necessárias pra gente, se são algo realmente fundamentais para nosso convívio. Então, para nossa existência aqui como humanos, né? Tipo, algo necessário, o aterramento finalmente, né? É sobre você saber se torna realidade e a gente vai corresponder de forma coerente, mas não com ninguém, mas consigo mesmo finalmente, para que você nisso possa ser um humano pleno, um humano completo e finalmente feliz na sua ciência, na sua autorrealização de que você não apenas faz o que você gosta, mas você faz isso bem feito e ajuda as pessoas, colabora com a sua parte nesse todo coletivo, né? Bom, esse é o vídeo de hoje que eu deixo com vocês. E se você gostar do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like. Se tiver sugestões também de vídeo ou de livros para deixar o review aqui, pode mandar que eu vou estar lendo nos comentários. E também, se tiverem alguma sugestão, pode mandar no Instagram ou no próprio X. A gente se vê no próximo vídeo. Até!